vai começar então esse. Nós vamos começar esse hangout então. A ideia aqui vai ser discutir a questão da saúde mental. Estão participando desse debate o Rafael Reicher, que é psicólogo e membro do Observatório de Saúde Mental, o Dr. Sérgio Gonçalves, que é psicanalista e gerente do CAPS. O CAPS é uma entidade de atendimento. A Tereza Endo, que é coordenadora de atenção básica e de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde, o Marcos Magri, que é cientista social do coletivo DAR. Então, Tereza, enquanto o Rafael acerta lá no microfone lá, eu queria que você explicasse esse negócio de uma estratégia de política de saúde aí para o crack. Certo. Então, eu queria fazer só uma correção antes disso, que eu fui apresentada como coordenadora de atenção básica e saúde mental. Na verdade, a doutora Mires, que é coordenadora da saúde mental do município, da Secretaria Municipal da Saúde. Eu sou assessora técnica da área de saúde mental aqui da Secretaria. O que eu acho que, em termos de políticas públicas para o crack, isso vem, na verdade, descortinar um panorama muito maior. Acho que, como o Antônio Sérgio falou, de uma miserabilidade que já estava aí e que ainda bate a nossa porta no cotidiano, como se o problema do crack, né, das drogas em especial, o crack, fosse o mais importante, ou fosse o único exclusivo. Quando a gente percebe que tem todo um panorama de miserabilidade em que essas pessoas se encontram e que todo esforço para lidar de alguma forma com o crack vem revelar um panorama que já deveria ter sido cuidado há muito tempo. Em várias pesquisas sobre o crack, sobre essas regiões ditas da Cracolândia, o que se vê é que as pessoas que estão ali estão no mínimo há 10 anos, né? Então, essas pessoas já se encontram numa situação social determinada, né? O que eu acho que propicia também é que a gente consegue ter ações voltadas para essa população que, de alguma forma, está fora do sistema. Não só fora do sistema de saúde, mas das políticas de um modo em geral. Essas pessoas que estão à margem. Existe um termo chamado dropping, que é uma espécie de ação para pessoas que estão no fundo do poço, entre aspas, né? que estão numa situação de tamanha falta de moradia, de condições físicas, psíquicas, e aí elas se encontram numa situação de tamanha, de extrema vulnerabilidade, extrema gravidade, e que várias esferas públicas, não governamentais, da sociedade civil, devem se ocupar disso para que essas pessoas consigam ter algum tipo de cuidado. A gente costuma dizer que nesse modelo que tem a ver com a redução de danos, nesse modelo o profissional vai de encontro às pessoas e pergunta sobre o que elas estão precisando. A gente se espantou muito quando montamos o de Braços Abertos ali na região central da cidade, na Rua Helvétia, onde a gente pensou em fazer muitas oficinas e muitos grupos terapêuticos com estratégias bem sofisticadas, e no contato com eles, o que se percebeu é que muitos deles queriam um lugar para descansar, poucas horas, um lugar para comer, um lugar para tomar banho. Então, pessoas que, se você oferecer um band-aid, aquilo parece que já é alguma coisa, já é algum cuidado para essas pessoas que se encontram numa desigualdade ali de condições para acessar um sistema público, seja da saúde, seja da educação, seja
da habitação, assistência social, né? Então, acho que todo incentivo governamental para o crack, ele vem, na verdade, ajudar uma série de outras condições que estavam aí há muito tempo, vamos dizer assim, embaixo do tapete, né? E que isso vem revelar uma necessidade urgente das políticas públicas como um todo no Brasil, várias secretarias, não só da saúde, se unirem para esforços em montar equipamentos, em qualificar as pessoas. Tá vendo, Tereza? Rafael, enquanto a gente tenta ver o microfone do Dr. Sérgio, eu queria que você colocasse essa sua opinião aí sobre as comunidades terapêuticas aí. Boa noite, né? Primeiro, só explicar o OIA, né? O OIA é o Observatório de Saúde Mental, Direitos Humanos e Drogas. É um grupo que se reúne ali um grupo aberto para discutir essas questões, para servir como um observatório mesmo das políticas públicas e trabalhar nesse sentido, né? Sobre a pergunta, comunidade terapêutica, acho que o Otávio Sérgio está tentando contar um pouco do histórico, que hoje em dia elas têm um nome que não tem muito a ver com a origem delas, né? Que eram origens de experimentos sociais, de tentativas de fazer um outro modo de se lidar com as questões humanas, aí um pouco fora daquilo que se via no meio comum, né? Hoje em dia as comunidades terapêuticas, uma grande parte pelo menos, elas têm uma questão de tratamento, muitas vezes ligadas a um tratamento religioso, às vezes um tratamento sem nenhum suporte, né? E é uma discussão, porque o SUS é uma parte do SUS, algumas leis, na verdade não são leis, mas existem algumas medidas aí para financiar através como política pública a comunidade terapêutica. E esse sistema estaria um pouco fora do SUS, assim. Eu trabalhei no CAPS e era muito comum a gente precisar uma internação breve de um paciente, porque ele estava muito grave, e pela lista dos lugares que a gente tinha, quando a gente pedia internação, as únicas opções eram, por exemplo, uma comunidade terapêutica que ficava ali 6 meses com a pessoa e que não era o sentido do nosso trabalho. Então, assim, isso é um exemplo prático, né, de que é uma coisa que precisa ser muito discutida e que as comunidades terapêuticas, elas tendem, até pela lógica delas, de serem afastadas da cidade, de excluírem as pessoas do seu meio como forma de tratamento, aí, entre aspas, que é uma questão muito complicada. E nós, do Observatório, a gente pensa que é preciso discutir bastante, entrar em debate e pensar aí as possibilidades, quais são as forças políticas que estão envolvidas no financiamento dessas comunidades. Também não dá para colocar elas que são ruins e não servem. Enfim, tem toda uma política aí que precisa ser discutida, porque não é só de tratamento que a gente está falando, mas a gente está falando de questões políticas e éticas também. Eu queria ver com o Marcos, primeiro, explicar o que é o coletivo DAR, mas depois também explicar um pouquinho a natureza dessas comunidades terapêuticas, quem são os gestores, de onde que vem o financiamento, esses dados, né? Boa noite. Bom, o coletivo DAR ele é um coletivo de pessoas interessadas em debater política de drogas, nos mais variados temas dentro da política de drogas. Desde desmilitarização da polícia, que é algo necessário para a gente poder efetivamente ter uma política de drogas justa e eficaz, até o recente capítulo do plano de enfrentamento ao crack. Enfim, a gente tem aí uma abrangência bem grande com relação a diversas disciplinas contribuindo no debate. Com relação às comunidades terapêuticas, os dois grandes problemas que na verdade, os dois problemas críticos que esse debate com elas traz são os seguintes, né? A liberdade religiosa ela é garantida constitucionalmente. Então, as pessoas têm liberdade para procurar os mais variados tipos de tratamento,
apoios. O problema é quando a gestão pública, quando o Estado brasileiro financia essa alternativa, que é uma alternativa religiosa. Isso fere princípios democráticos republicanos, cuja as comunidades terapêuticas, elas hoje em dia, desde 2011, elas têm recebido verbas públicas, e a perspectiva é de receber mais verbas públicas a partir da promulgação da lei que está em debate agora no Senado, uma reforma na lei de drogas, que prevê o aumento de incentivo fiscal e de repasse para as comunidades terapêuticas via União, via governo do Estado, via governo municipal. O segundo problema, o grande problema das comunidades terapêuticas é a falta de fiscalização. Como qualquer entidade particular ou pública, ela é passível de ser fiscalizada. Porém, hoje em dia, isso não acontece. Hoje, são mais de 300 comunidades terapêuticas no Brasil que recebem financiamento público e, com certeza, não existe fiscalização para essas 300 ou mais comunidades terapêuticas. O Conselho Federal de Psicologia, em 2012, junto com diversas organizações, OABs, promotorias públicas, realizou um censo muito sincero e pequeno em relação à quantidade total de comunidades terapêuticas, e nesse censo, nessas visitas que foram realizadas às comunidades terapêuticas, 100% delas tinham violações de direitos humanos ou direitos trabalhistas. Então, é uma bomba relógio quando você tem uma situação onde o governo, as 3 esferas de governo, entendem que a comunidade terapêutica é uma alternativa, oferecem incentivos e oferecem dinheiro para as comunidades terapêuticas realizarem seu trabalho e, ao mesmo tempo, não realizam a fiscalização delas. É muito provável que, em pouco tempo, a gente comece a rever notícias e a rever histórias de tortura, encarceramento forçado, histórias muito parecidas com o que a gente ouviu na década de 80 e 90 com os manicômios. Esse é o grande temor que a gente tem detectado e tem tentado pautar no debate, de que as comunidades terapêuticas e as clínicas de internação localizadas no meio urbano, as comunidades terapêuticas têm essa característica de se localizar normalmente no meio rural, que essas clínicas e as comunidades terapêuticas se tornem os novos manicômios. Não por acaso. Será que o microfone com o senhor? Vou tentar tirar o microfone do headset e usar o próprio microfone. Vamos ver se melhora a recepção. Melhorou. Só para entender um pouquinho. Ali se falou em liberdade religiosa. As comunidades terapêuticas são ligadas a alguma igreja ou são várias igrejas que participam da sua organização? Eu acho que há uma diversidade, há uma pluralidade de chamadas comunidades terapêuticas que estão associadas a alguns grupos ou alguns credos, enfim, aí algumas igrejas. Não necessariamente são todas de vínculo religioso, mas eu acho que a grande maioria, pelo menos do que a gente vai tendo contato, porque como até o Marco havia referido, assim, hoje em dia o que você verifica é que alguém com uma chácara, um pequeno sítio, um galpão, resolve colocar alguns beliches e resolve começar a receber pessoas, muitas vezes encaminhadas por famílias ou amigos, e receber uma ajuda de custo ou uma mensalidade para fazer o chamado tratamento. O próprio CONED, que é o Conselho Estadual de Política sobre Drogas, numa publicação sobre a questão das comunidades terapêuticas, ele cita, por exemplo, um estudo do IPEA de 2006, se eu não me engano, onde ele diz que, segundo esse estudo, 80% dos tratamentos para dependência era feito nas comunidades, e que a grande maioria dessas não tinha estrutura para realizar essa proposta. Bom, isso já coloca uma série de questões para serem consideradas, além
daquelas que o Marco já citou. Uma delas, por exemplo, é a própria concepção de tratamento. Né? O que é tratamento? Muitas vezes para a família, e a gente entende que muitas vezes a família fica angustiada, não sabe lidar com a situação, e a primeira resposta é impor o seu desejo de fazer com que o outro cesse o uso, valendo-se muitas vezes para isso de chamados resgates, muitas vezes a gente poderia chamar isso até de sequestro, de levar a pessoa à força, sem uma avaliação médica, sem uma avaliação de equipe multidisciplinar, sem nenhuma autorização judicial, muitas vezes ferindo princípios, direitos de cidadania básico. Essas pessoas são levadas para esses espaços, são medicadas ou mantidas à força, né, o que a gente pode chamar até de caracterizando uma situação de cárcere privado, conforme um relatório do Conselho Federal de Psicologia, eu acho que de 2 anos atrás. E muitas vezes as famílias acham que assim, bom, está sendo garantido um tratamento. Né? Eu acho que assim como não dá para a gente generalizar uma avaliação sobre um serviço, sobre uma população, também é muito delicado generalizar dizendo que todos esses serviços estão na mesma condição. Mas, segundo o relatório do Conselho Federal de Psicologia, apontou que grande parte dessas instituições não tinha estrutura, né? Muitas vezes se valendo de pessoas que já tinham passado por um chamado processo de reabilitação ou cessação do uso de substância, e eles mesmos queriam impor o jeito que eles entendiam que ia forçar a pessoa a parar de usar. Só um exemplo mais caricato, mas eu acho que fala um pouco da gravidade de uma situação dessas, é, por exemplo, a ideia de uma comunidade aí de uns anos atrás, que me parece que já foi fechada, teve intervenção do Ministério Público, onde o paciente, o suposto paciente, ele era obrigado a cavar um buraco, ele era colocado dentro desse buraco e enterrado até o pescoço, para que ele entendesse a situação de droga que ele se colocava, que ele era um prisioneiro. Quer dizer, uma coisa que remete aos tempos de tortura, quer dizer, uma coisa sem nenhuma supervisão, e esse tipo de abordagem não sendo reconhecida por nenhum conselho de medicina, psicologia, nenhum de serviço social, enfim, terapia ocupacional, algo absolutamente fora das práticas de cuidado em saúde e assistência reconhecidos atualmente. Então, isso nos traz uma preocupação que a gente diz assim, problematizar a própria ideia de tratamento. O que é cuidar de alguém que está fazendo um uso considerado nocivo, prejudicial ou com critérios de dependência, né? Na mesma lógica da reforma psiquiátrica que aconteceu no Brasil, como em outros lugares do mundo, o modelo manicomial é algo que hoje é consenso na comunidade científica internacional, que é absolutamente contrário à lógica de reabilitação e reinserção social. Quer dizer, não é excluindo, não é aprisionando, não é utilizando práticas que, aspas, chamadas de tratamento, se caracterizam por violações de direito, tortura, que você vai reabilitar ou reinserir socialmente qualquer pessoa, né? A gente já acolheu denúncias aí uns anos atrás, encaminhamos ao Ministério Público, à Secretaria Municipal de Saúde, foram tomadas as providências e alguns desses lugares foram inclusive fechados, né, foram averiguados e foram fechados. Mas enfim, é algo que minimamente, sim, demanda supervisão, demanda acompanhamento, demanda transparência. Eu acho que, antes de tudo, precisa voltar em discussão o que é essa ideia de tratamento. Se for a ideia de jogar para baixo do tapete, tirar da vista das pessoas, talvez essa seja uma alternativa, esconder em algum sítio, em alguma chácara, em algum lugar distante. Eu queria voltar para a Tereza. Primeiro, a supervisão dessas clínicas, aí, dessas comunidades terapêuticas, quem é que faz? Quem é que presta conta? E segundo, aquela discussão sobre a internação compulsória e a questão da redução de dano. De que maneira que a comunidade de vocês encara esses dois pontos aí? Certo. Então, eu queria falar um pouco da política do município, com a rede de atenção psicossocial.
o que se prevê para os casos graves, onde se precisa de alguma intervenção mais intensiva, o que se pensa são os CAPs AD3, com os leitos de acolhimento noturno, e as unidades de acolhimento. A gente está passando por uma mudança de modelo, onde fortemente se pensa no modelo de base territorial e não indicando tantas internações. As internações elas devem acontecer quando o CAPS avalia que eles fizeram de tudo, que esgotadas todas as possibilidades terapêuticas, eles mesmos indicam para uma internação, que a gente preconiza de, no máximo, 1 mês. Então, a partir desse modelo, as internações de tempo prolongado ou as internações em comunidade terapêutica, como foi bastante dito aqui, elas fogem desse modelo onde a pessoa ela utilizaria uma rede não só de internação, mas de tratamento, mas também ela teria um lugar onde ela poderia ficar. Muitos deles falam assim: eu saí da região da Cracolândia, eu estou aqui me tratando, mas quando eu sair daqui eu não tenho para onde ir. Tem uma questão da moradia, de perder a família, de perder os vínculos familiares. Então, existe um equipamento no município chamado Unidade de Acolhimento, que são moradias provisórias. Então, o que se descobriu é que se a pessoa consegue fazer o tratamento no CAPS o dia inteiro, vários dias na semana, com uma frequência alta, e tem um lugar que ela pode ficar, que é essa unidade de acolhimento, que não é internação, é uma casa, ela simplesmente começa a reduzir o uso até conseguir recuperar a sua saúde. A redução de danos ela vai nessa ótica, de reduzir os danos sociais e a saúde. É importante dizer que 30% das pessoas vão ter uma recuperação em termos de abstinência zero. Isso com internação em hospital psiquiátrico, comunidade terapêutica, por si só, com AA, com NA, isso é uma previsão mundial, que 30% dessas pessoas vão ter a recuperação total, abstinência zero. Então, a redução de danos ela atuaria nesses 70%. Nesses 70%, a gente pode considerar o trabalho forte em CAPs, álcool e drogas, pode considerar o trabalho nessas unidades de acolhimento, evitando ao máximo as internações. Quer dizer, o que garante ou oferece um lugar fechado, a não ser o confinamento, que outro dispositivo não conseguiria atingir, né? As comunidades terapêuticas, na sua essência, elas poderiam ser lugares vivos de inserção social, no modelo italiano, né, onde as pessoas poderiam se misturar, não seriam identificadas como usuário de droga, psicótico, louco, ou outra esfera social, né? As pessoas estariam assim misturadas na comunidade, né? Então, assim, ela é contra, assim, as internações compulsórias, elas têm uma resolutividade muito baixa, menos de 5%, né? Então, o que se preconiza no município é a estratégia de redução de danos, né? Eu queria ver com o Rafael Reich. Rafael, tempos atrás, houve uma pesquisa de redução de danos bancada pela FAPESP, e de repente houve um alarido monumental, inclusive de blogs aí, de esgoto, inclusive com repercussão no Jornal Nacional, acusando as professoras que trabalhavam com esse modelo aí de serem traficantes e tudo. De que maneira que a redução de danos ainda desperta preconceitos dessa ordem hoje em dia? Ou já é uma prática aceita? A redução de danos ela é uma política oficial do governo, né? Pelo menos é o que se está escrito nas portarias sobre como no tratamento e tudo mais. Mas assim, também existe muito preconceito, porque reduzir os danos significa não visar essa abstinência total, que, como a Teresa falou, é o 30%, ou seja, a minoria das pessoas conseguem, e de repente nem é o caso, né? Porque a gente vê que o álcool, por exemplo, né, que é uma droga legal,
ninguém fica pregando essa abstinência total para as pessoas aí no dia a dia, né? Então, mais para isso tem a ilegalidade das drogas, né? E o caso da pesquisa Unifesp era um caso da pesquisar o uso de cannabis como uma forma de reduzir os danos de outras drogas que trazem mais comprometimentos no seu uso, né? E essa pesquisa foi proibida exatamente por ter essa política no Brasil ainda de não pensar numa política mais séria, num jeito mais sério de se fazer o tratamento. A gente tem uma quantidade muito grande de pessoas com problemas com as substâncias lícitas. O álcool é o maior problema no Brasil hoje, saúde pública. Mas como é uma questão lícita, né, as pessoas com problema de álcool não se veem constrangidas em buscar ajuda. Né? As pessoas podem até dizer, eu tenho alguém na família que tem um problema com uso abusivo ou com alguma dependência do álcool, e isso é visto como um problema de saúde. Né? Quer dizer, aquela pessoa precisa ser assistida, ser cuidada. Do ponto de vista das substâncias que ainda se encontram no escopo, de acordo com a legislação brasileira e de outros países, como substâncias ilícitas, o que acontece? A pessoa não só tem um problema de saúde, mas ela passa pelo constrangimento, né, de poder fazer a sua demanda de cuidado. Quer dizer, agora, falando do ponto de vista da atenção em saúde, hoje, o nosso papel é a oferta do cuidado. A oferta do cuidado integral, quer dizer, a gente não está ali exercendo o papel nem da repressão, da polícia, do judiciário, de estar entrando, de julgar a questão da pessoa. A gente reconhece, e isso é previsto pelo Ministério da Saúde, de poder receber as pessoas com problema com o uso de substâncias ilícitas, inclusive, e ofertar o tratamento. Quer dizer, a gente reconhece essas pessoas como tendo um sofrimento psíquico, um sofrimento físico, um sofrimento social nas suas relações muito intenso. Né? Então, só para entender a experiência dos países que já fizeram esse seu debate, dialogaram com a sociedade civil, dialogaram politicamente com as representações no seu parlamento, enfim, fizeram um debate e conseguiram, junto ao Poder Judiciário, também fazer essa discussão, eles têm mostrado o quê? Um estudo, acho que de 3 anos atrás, em Portugal, mostrou que a descriminalização diminuiu, em números absolutos, o número de pessoas com uso problemático de substância. Quer dizer, esses indicadores precisam ser discutidos mais seriamente. Né? Então, assim, não dá para dizer que essa é uma posição que o município possa assumir, ou que o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, né, com o qual eu trabalho, pode adotar uma posição unilateral. Né? Então, essa é uma questão que passa essencialmente no âmbito do conjunto da nossa federação. Quer dizer, é um debate que vai ter que ocorrer, sim, regionalmente, mas ele precisa ser mobilizado no Congresso, junto às diversas representações da sociedade civil, mas em termos, de fato, honestos. Por que eu estou dizendo honesto? Porque há uma hipocrisia muito grande. Então, o primeiro argumento de quem não quer debater seriamente é dizer assim, as pessoas que fazem apologia ao uso. A lógica da redução de danos não tem nada a ver com apologia. Muitas das pessoas com as quais a gente cuida, oferta assistência no CAPS, por exemplo, a gente pode examinar a lógica de redução de danos, inclusive sob uma perspectiva ética, que é a questão da respeito à condição de sujeito. Né? Se ele reconhece que assim, ele quer parar com o uso mais problemático da cocaína, do crack, a gente vai fazer um projeto terapêutico nesse sentido. Antônio Sérgio, só para entender uma coisa. A redução de danos pressupõe que vão ministrar doses menores para o paciente, de maneira que ele vá se acostumando gradativamente com a redução, sem afetar muito a saúde dele. Mas como que vocês trabalham quando é crack, cocaína, que são drogas ilícitas? Tá, então, só fazer uma pequena correção, Nassif. Na verdade, o que você se referiu seria uma estratégia, né, uma das estratégias possíveis em redução de danos. Né? Por exemplo, a França tem uma experiência de algumas de décadas, eu acho que já, mais de 10 anos, enfim, do trabalho da substituição da heroína pelo uso ministrado, prescrito por médicos de metadona.
né? A metadona é uma substância que ela substitui os efeitos, só que diferentemente daquilo que os sujeitos se injetavam, né, nas ruas, adquirido de forma sem absoluto controle, higiene e condições sanitárias, passa a ser, vamos dizer assim, administrado por profissionais de saúde. A gente não tem essa estratégia no Brasil dentro do serviço de saúde. Por quê? Como eu estava dizendo, no nosso país a legislação é muito clara, né? Inclusive as pesquisas relativas ao uso dessas substâncias causam grande furor e polêmica. Enquanto outros países estão fazendo pesquisas e estão inclusive fazendo já o uso medicinal, por exemplo, do cannabis, o Brasil provavelmente daqui a alguns anos vai ter que pagar royalties, né, para laboratórios, para a indústria farmacêutica norte-americana, para usar um estudo que eles estão podendo fazer lá e a nossa comunidade científica aqui é vetado, né? Então, a lógica da redução de danos é reconhecer o quê? Eu acho que esse é um conceito importante para quem estiver nos ouvindo. A lógica de redução de danos tem um histórico na questão da problemática da AIDS no início dos anos 80, em relação aos usuários de drogas injetáveis. Havia, além do risco e da problemática da própria transmissão e infecção, uma proposição de que os usuários de drogas injetáveis, além da questão da problemática do uso dessa substância daquele modo, se contaminavam mutuamente pelo vírus HIV, por hepatite, enfim. A estratégia adotada naquela época da substituição, por exemplo, de seringa, a oferta gratuita de seringas gratuitamente, minimizou, diminuiu drasticamente, por exemplo, a infecção pelo vírus HIV e hepatite. Quer dizer, então, qual é o conceito que está por trás de redução de danos? O conceito que está por trás é assim: se essa pessoa não vai parar o uso, né, no sentido assim, eu gostaria que ela parasse, isso faz mal, mas ela não vai parar, é o conceito de meta subótima. Meta subótima é assim: não é o meu desejo, é encarar uma realidade. Na medida em que há o uso de substância, apesar das famílias quererem, parte da sociedade ser contra, o uso existe. E se a gente não pode ter aquilo que seria ideal, a proposta é reconhecer que é possível sim lançar mão de estratégias para diminuir os agravos à saúde, os agravos sociais daquele padrão, daquela forma de uso. Então acho que é importante ressaltar, quando a gente fala de redução de danos, é um princípio de meta subótima e principalmente o respeito à pessoa, né? O respeito e a implicação do desejo dela na questão do cuidado. Eu só ia citar o exemplo do crack. A pessoa às vezes nos procura para dizer: eu não controlo o crack. No processo, ela descobre que o álcool é o gatilho dela. E aí, juntos, a gente vai discutir se, associada à tentativa de redução do crack, talvez ele precise parar com o álcool, porque o álcool faz com que ele perca o seu controle e recaia no crack. Isso nós estamos fazendo redução de danos quando ele reconhece, né? Enquanto sujeito, ele reconhece aquele agravo e ele diz assim: é verdade, eu preciso também... eu não tenho controle sobre o álcool e a partir da intoxicação com álcool eu vou para o crack e para a cocaína. Então essa também é uma estratégia de redução de danos. Eu queria ver com o Marcos Magno. Marcos, em relação à opinião pública, à mídia em geral, quais são os piores preconceitos? Por exemplo, tem muita crítica em relação à deshospitalização, aí dizendo que não tem estrutura montada, logo... vai se deixar pessoas com problemas mentais aí, atazanando as famílias. Quais são, se fosse para enumerar as principais incompreensões da mídia, quais que seriam em relação a essas questões de saúde? Eu acho que hoje em dia a base da comunicação das campanhas relativas ao uso de drogas é o medo, né? A política do medo e a intenção de criar o medo na sociedade e nas pessoas que estão vendo aquela peça. Inclusive, é objeto de estudo de alguns pesquisadores, o Denis Petuco, que está no Rio de Janeiro, é um deles, tentar compreender as abordagens em comunicação com relação ao uso de drogas. Se tem hoje em dia um padrão que se segue praticamente em toda a comunicação, que é um padrão de criar esse temor de que o primeiro uso pode criar dependência, o usuário dependente já é uma pessoa doente, e que
resta poucas chances para essa pessoa se recuperar. Aqui em São Paulo é muito comum a gente ouvir e ver campanhas aproximando usuários de crack de zumbis, aproximando usuários de crack de pessoas que não têm, de uma situação cujo fim é a morte. Isso, na verdade, cria um efeito sobre o usuário que é o desestímulo completo em busca do tratamento, em busca de qualquer outro tipo de ajuda, né? Isso reforça o estigma de que o usuário de crack é uma pessoa pobre, de que os pobres são usuários de crack. Esse é um tabu bem grande, né? Hoje em dia se compreende que o usuário de crack, a pobreza e o uso de crack estão diretamente relacionados. Eu diria que a pobreza está diretamente relacionada a diversos, a perda de direitos, né? E o usuário de crack, quem usa crack hoje em dia e está na rua, são essas pessoas que perderam diversos direitos, né? Não só o direito ao uso do corpo, que todos os usuários de drogas perderam, né? Outro tabu que eu acho que é muito intenso é o tabu com relação à maconha, né? A maconha ela é apresentada como sinônimo de drogas, e por conta disso, por ser a substância legal mais popular, seus usuários hoje respondem a esse tabu de serem a porta de entrada de outras substâncias, de outros usos, né? Então, hoje em dia, o usuário de maconha ele é caracterizado numa campanha que está no ar, de autoria da Parceria contra as Drogas, como o possível usuário de crack. E acho que... Eu queria ver com o Rafael agora essa questão das pesquisas médicas aí, terapêuticas. Em que pé que estão essas pesquisas? Que tipo de droga, que tipo de medicamento que está sendo pesquisado e quais os interesses que estão em jogo? As diferenças do quê? Em relação às pesquisas médicas. Assim, o que a gente vê muito comum é se financia pesquisas que encontram os malefícios causados pelo uso de droga, né? Então, na verdade, as pesquisas costumam ser muito enviesadas para esse lado de vamos achar o que é ruim, para também achar a medicação necessária para tomar o lugar disso, né? Então, usar a droga legal comercializada, que é uma indústria bem grande, né, vamos dizer assim, que tem um poder enorme, e se pensa muito nesse tipo de, usando, né, o medo, como o Marco falou, para achar os malefícios. E drogas, elas têm sim, né, seu malefício, existe sim a dependência, mas esses são a minoria dos casos, e, né, todas as travas legais, morais, travas religiosas, impedem, como o Antônio Sérgio falou, uma pesquisa mais séria no Brasil. Não é exclusividade do Brasil, mas o Brasil é um dos países, acho, provavelmente um dos mais atrasados nisso, porque a gente tem vizinhos da América Latina, tem europeus e o próprio Estados Unidos, que foi o que inventou a guerra às drogas, né, inventou e financiou, já estão pensando de uma forma muito diferente e de pouco em pouco começando a pesquisar outras coisas também, como, por exemplo, o uso medicinal da cannabis. Eu queria ver com a Tereza. A Tereza colocou aí que o tratamento aos viciados tem que ser algo interdisciplinar, juntando várias entidades, secretarias. O que existe hoje de articulação de políticas públicas com essa visão interdisciplinar, Tereza? Olha, um dos exemplos, eu acho que é esse plano intersetorial, né, que vai ser lançado até agora, dia 18 de dezembro, de políticas sobre álcool e outras drogas, onde se reúnem através de um grupo executivo municipal várias secretarias, pensando juntos sobre uma mesma problemática. Como eu disse no início, eu acho que
isso de se pensar no crack em especial, que isso pensou em incentivo financeiro até, na verdade, beneficiou todo um outro lado de pesquisa de educação permanente, de forças que se unem, não só para focalizar o crack, mas para focalizar, por exemplo, outras substâncias lícitas que causam também muito dano, né? O álcool, por exemplo, né? O álcool acompanha muito bem as outras drogas, né? Então, eu acho que quanto mais fomento sobre, mesmo que seja erroneamente, distorcidamente, sobre uma substância especial, né? Não sobre o sujeito que está em relação de dependência dessa substância, mesmo assim, ela acaba trazendo benefícios para toda uma problemática das dependências, uma problemática que é mais social, uma problemática que é de segurança pública. Hoje em dia as pessoas imprimem uma gravidade à situação, que talvez seja exagerada, mas que ao mesmo tempo traz também uma discussão sobre o tema, né, social, e também da saúde. Eu vou dar só um exemplo, na clínica que eu vejo, atendi em CAPs de álcool e drogas durante muito tempo, eu via mães desesperadas trazendo seus filhos porque eles, na mochila eles viam que tinham lá maconha. E quando eu ia fazer a entrevista, eu via que ali já existia instalado um quadro de depressão gravíssimo há muito tempo, e que os pais não se davam conta da gravidade. Mas com a gravidade da droga, mesmo que isso não fosse grave do ponto de vista lá psicoterápico, psicopatológico, os pais traziam para o atendimento, né? Então é como se o fomento para uma questão específica, ele ele revela um outro cenário maior, tanto social, na comunidade, na sociedade civil, como psiquicamente. O que a gente percebe é que muitas pessoas acabam se automedicando, tem mais acesso à droga, né, do que ao psiquiatra, do que ao CAPS. Então, pessoas que nunca iriam se tratar, ou nunca se trataram por um transtorno obsessivo-compulsivo, bipolar, uma depressão, né, ou por um sofrimento psíquico, e recorreram às drogas aí como automedicação, né. Então, acho que ele vem revelar um cenário muito maior, intersecretarial, necessariamente intersetorial, né. Ok. Bom, eu queria agradecer muito aí a participação do Rafael Reich, que é psicólogo e membro da OIA, o Dr. Sérgio Gonçalves, que é psicanalista e gerente de CAPS, a Teresa Endo, o Marcos Magri também. Esse material ele vai ficar disponível aí, o vídeo, com todas essas informações, que são pontos de partida muito relevantes para as discussões que estamos fazendo aqui no Jornal GGN sobre saúde mental. Então, a partir desse primeiro hangout aqui, nós vamos dar uma limpadinha nos programas iniciais aí de gravação e disponibilizar para vocês para a gente conseguir avançar na discussão nas salas temáticas aqui de saúde mental. Então, uma boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigado.